Irmãos, abram no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Verso 1. Lemos. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam-se que estavam em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Então, irmãos, esse cenário aqui, imagina só. O Senhor Jesus está na área. O Senhor Jesus está aqui. E aí começa a brotar gente, todo mundo quer ver. Então, os milagres, os sinais, a libertação, o amor, a paz, uma novidade, a vida eterna, o reino dos céus, uma coisa maravilhosa estava sendo anunciada. O Senhor Jesus pregava a palavra. Então uma multidão foi lá para ver o Senhor Jesus pregar. E aí então 4 se reúnem, né, porque se o Senhor Jesus liberta e já fez muitos milagres, está aqui nosso amigo, não é, ou nosso parente, ou nosso conhecido, paralítico nessa cama, vamos levar ele lá. Quando eles chegam, não tinha nem como chegar perto de Jesus, porque ele entrou dentro de um quarto, de um lugar, e tinha tanta gente que não dava para passar pela porta. Então eles deram um jeito, né, irmãos? Eles foram pelo telhado. Imagina só subir um paralítico no telhado. Vocês pensam que tinha vergalhão, que tinha coluna que nem tem as casas de hoje, né, irmãos? Então eles fizeram, né, com certeza colocaram até a integridade deles em risco, né? Mas queriam fazer com que aquele homem tivesse contato com Jesus, né? Então eles destelharam a casa, abriram um buraco no teto e desceram, né? Então devia estar amarrado em cordas, não sei, né, irmãos? Mas o fato é que esse homem paralítico teve um encontro, né, na presença de Jesus Cristo. E o texto diz assim, verso 5. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Então eles reconheciam que Deus podia perdoar pecados, eles só não sabiam que ali era o próprio Deus, né? Que estava diante deles, né? Então para eles aquilo era uma blasfêmia. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados seus pecados, ou dizer-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Glória a Jesus. Então, o nosso Senhor Jesus estava pregando a palavra, né, irmãos? Pregando o Evangelho, as boas novas do Pai, a palavra do Pai, e se depara com essa situação. Quando esse homem aparece ali, o Senhor Jesus percebe ali, não é? Para que eles fizessem isso é porque eles realmente acreditaram que se esse homem tivesse contato comigo, ele seria liberto. Então, ele se maravilhou da fé deles, né? E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os seus pecados. Naquele momento, irmãos, o quanto que esses homens ouviram da palavra do Evangelho, a ponto de crerem e serem justificados do pecado, foi muito pouco, né? Isso reforça, né, irmãos, o entendimento de que o Senhor Jesus, ele ensinava as coisas espirituais.
Então, o que essa palavra também nos ensina, além desse fato maravilhoso, dessa grande misericórdia de Deus, é que quando a pessoa vai até Jesus arrependida, quando a pessoa vai até Jesus Cristo sabendo que Ele tem poder para libertar, não é? Então ele recebe perdão dos seus pecados. Um paralítico é a figura de uma pessoa paralisada. O paralítico é a figura de uma pessoa dominada, escrava do seu corpo, né? Presa dentro de si mesma. Então, espiritualmente falando, entendendo espiritualmente essa mensagem, nós vemos então que aqueles que criam em Jesus, aqueles que sabiam que Jesus era poderoso, era bom, aqueles que tinham tido uma experiência com Jesus, levaram um que estava preso, limitado, que não tinha como andar com as próprias pernas. E essa é uma lição para uma vida cristã, é uma lição para nós. Como que alguém consegue tirar alguém da paralisia, não é, de um mundo obscuro, preso, cativo, e levar essa pessoa à libertação? Só levar ela até Jesus. Então, muitas vezes você e eu podemos pensar assim, que sabedoria que eu tenho, né? Mas você não precisa ter sabedoria, você só precisa levar ela até Jesus. Onde que está Jesus? Né? Leva ele até a família de Jesus. Aonde está Jesus? Aonde tem uma multidão, aonde tem um corpo. Leva ele até Jesus, leva ela até Jesus. A palavra do Evangelho é poderosa. Se a pessoa crê em Jesus, Jesus liberta. Traz vida, traz salvação, traz libertação. Então esse homem chegou carregado e saiu com os próprios pés andando. Né? E essa palavra, glória a Jesus, é a palavra que tem poder para libertar. A palavra de Jesus, a palavra do Evangelho. E os irmãos podem perceber, muitos entraram aqui porque alguém trouxe, porque alguém convidou, e essa pessoa teve um encontro com Jesus. Né, irmãos? Então a gente vê a nossa igreja com poucos irmãos, mas a gente tem provado dessas obras, dessas coisas, né, irmãos? Às vezes a gente fica querendo ver, né, obras que muitos manifestam, testemunhos fantásticos de libertação, e nós vimos realmente muitos testemunhos fantásticos que o Senhor Jesus operou. Né? Mas o Senhor Jesus Cristo disse que se nós crêssemos nele, guardássemos a sua palavra, veríamos obras maiores do que essas. Né? Então essas obras, de fato, são maravilhosas. Mas esse homem levantou e foi para sua casa. A palavra do Evangelho nos ensina que alguém que crê em Jesus e se converte, ele vai sim para casa, mas para moradas celestiais, se ele crer e perseverar. Então, de fato, pregar o Evangelho, levar uma pessoa até Cristo crucificado, Cristo ressuscitado, não é? O Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, a pessoa que tem um encontro com esse Jesus, o Senhor Jesus Todo-Poderoso no céu e na terra, essa pessoa, ela vai ver o próprio Deus, ela vai habitar nos céus. É uma obra maior do que uma obra de libertação da carne, de uma enfermidade ou até da morte, como Lázaro, por exemplo, né? Glória a Jesus. Então nós vemos, irmãos, que a mensagem do Evangelho, ela está em todo lugar no Novo Testamento. A mensagem no Novo Testamento do arrependimento, da fé em Jesus, né, de ser justificado, perdoado, ela está em todo momento no Novo Testamento. E para nós, nos dias de hoje, é a manifestação da verdade. Nós pregamos a verdade, a palavra do Evangelho, apresentamos o Deus verdadeiro para as pessoas. E quem crê nesse Deus verdadeiro, ele é liberto. Não existe mais nenhum acusador, não existe mais pecado, não existe mais fraqueza que vá fazer com que essa pessoa venha a ser condenada. Pelo contrário, se essa pessoa perseverar crendo em Jesus Cristo, essa pessoa vai ser transformada, vai ser liberta, vai começar a andar e dominar o seu corpo, dominar a sua mente, dominar os seus instintos carnais, os seus limites materiais, segundo a carne, para viver poderosamente pela fé em Jesus Cristo, que nos faz ser transformados, né, de glória em glória e de fé em fé. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para o Evangelho de João. Tem um outro texto aqui também. Capítulo 5. Capítulo 5, verso 1. Glória a Jesus. Capítulo 5 de João, verso 1. Depois disto,
havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo esse deitado, sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava, está na minha tradução. E aquele dia era sábado. Então o Senhor Jesus Cristo aqui não pôs ele dentro da água, né? O Senhor Jesus não fez isso. O Senhor Jesus Cristo não libertou ele com a ação desse anjo, não é? Então, esse homem, ele também padecia de um mal. Esse homem tinha uma limitação também, estava preso no seu corpo, limitado, não é? Com dificuldade. Sem dúvida, segundo o judaísmo, era considerado uma pessoa impura, imunda, por ter uma deficiência, porque é assim que eles eram tratados, né? Então, impuros ou imperfeitos, né? Não podiam, de certa forma, tinham limitações até para entrar no templo, né? Então, esse homem não tinha ninguém que pegasse ele e jogasse ele na água, na hora que a água se agitava, né? Quando a água se agitava, não era o que mais precisava que era lançado na água, mas aquele que muitas vezes menos precisava. Uma enfermidade mais simples que permitia que ele corresse, que ele pulasse, né? Então ele dependia e ninguém fazia nada por ele. Então veja que isso também aparece como uma figura, né? Mas quando ele tem um encontro com Jesus, o Senhor Jesus Cristo faz o quê? Libertação, não por uma água agitada por anjos, mas pela palavra do Evangelho, que é água viva. O Senhor Jesus Cristo, quando encontra com o homem, é outra água, é outra salvação, é outra libertação. E esse homem, num dia de sábado, recebe a ordem: toma o teu leito e vai para a sua casa. O Senhor Jesus não fez isso por acaso. O Senhor Jesus estava querendo dar uma lição para os judeus, né? Então, a sequência do texto diz assim: Então os judeus disseram, verso 10, tá, irmãos? Àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Então imagina só, um homem aparece do nada carregando uma cama, um homem provavelmente conhecido por alguns, num dia de sábado. As pessoas não se maravilham porque ele está andando, mas se maravilham porque ele está carregando uma cama, né? Então os irmãos percebem quão doentia era a vida dos judeus, né, irmãos? Então, eles ficaram escandalizados, né? E o verso 11 diz assim: Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. E perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então veja, aquele homem, então, quando ele é liberto, para onde ele vai? Esse homem vai para dentro do templo. Por quê? Porque eles não podiam, uma pessoa com alguma doença, alguma pessoa que tivesse alguma deficiência, não é? Que não fosse perfeita, ela tinha alguns impedimentos na lei. Então a primeira coisa, quando ela é liberta, ela entra no templo, ela vai agradecer a Deus, não é? E o Senhor Jesus tem um encontro com esse homem e diz para ele: não peques mais. Então essa é uma marca do cristão, né, irmãos? O cristão tem um encontro com Jesus. A vida desse cristão tem que ser mudada, né, irmãos? Tem que ser transformada. Glória a Jesus. Verso 15. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: O meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho
também. Com essas palavras, o Senhor Jesus está dizendo, o meu Pai não descansa, e eu também não descanso. Né, irmãos? E isso está mostrando o que para os judeus? Que o Senhor Jesus está revelando o Pai, que eles não conheciam. Eles tinham um Pai. O Senhor Jesus está mostrando outro Pai. E o texto, na sequência, vai mostrar isso. Os irmãos vão ver. Verso 18. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade, eu vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Então o que o Senhor Jesus está dizendo aqui? Se eu fiz essa obra, não fui eu que fiz, mas foi o Pai que fez. Porque eu só faço o que o Pai também faz. Isso é para que eles percebam que o Senhor Jesus está dizendo do Pai, que eles não conheciam. O Senhor Jesus está mostrando para eles, olha, eu só estou fazendo isso porque o meu Pai também faz. Não é? Percebam nas palavras, ó. Verso 20, porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então veja, o Senhor Jesus está anunciando, está mostrando o Pai. Né, irmãos? Os judeus viviam julgando as pessoas. Olhavam para a lei, pegavam a lei e aplicavam a pena que a lei dizia. E ele disse, o meu Pai não julga. Ele deu o juízo para o Filho, mas o meu Pai não julga. Né? Então, o Senhor Jesus está mostrando a atitude deles. Né? Glória a Jesus. Então, olha só. E o Senhor Jesus está falando que o Pai deu para ele todo o juízo. Né? E nós sabemos que o juízo que é dado para Jesus Cristo é o da justificação. O Senhor Jesus Cristo não veio condenar, mas ele veio salvar. Né? Lembra como está lá em Lucas capítulo 9? Quando os samaritanos não receberam Jesus e os discípulos na cidade, eles foram procurar pousada porque estava ficando tarde. E os samaritanos não receberam. Né? E aí os discípulos ficaram com raiva. Senhor, vamos fazer igual fez o profeta Elias, que orou a Deus e pediu que descesse fogo do céu e consumisse a todos. Vamos fazer a mesma coisa aqui, Senhor. Vamos orar a Deus para que Ele fulmine e mate esse povo que não recebeu a gente. Né? O Senhor Jesus falou, não, vocês não sabem de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio destruir as almas dos homens, mas veio salvá-las. Né? Então, o espírito é outro. O objetivo, o julgamento de Jesus é a justificação e não a condenação. O Senhor Jesus não veio matar, não veio condenar, mas ele veio salvar. Então o Senhor Jesus está revelando a conduta do Pai, mostrando para eles, vocês não conhecem o Pai. Para conhecer o Pai, vocês têm que me conhecer. Não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, verso 24. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a... Então, com essa frase, o Senhor Jesus está dizendo, vocês não conhecem a mim e nem ao meu Pai. Tem que crer em mim e tem que crer também no Pai que me enviou. Para quê? Para ter a vida eterna. Tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a... Então é isso que o Senhor Jesus fala de julgamento, de julgar. É de justificação. O Senhor Jesus Cristo veio tirar as pessoas da condenação, que é como nós estávamos. O Senhor Jesus não precisa condenar alguém que já está condenado. O Senhor Jesus vem para justificar. Esse é o juízo, né? Glória a Jesus. Verso 25, irmãos. Em verdade eu vos digo, que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Então ele estava falando de quem? Daqueles que estavam mortos em ofensas e pecados. O Senhor Jesus estava falando dos homens que não conheciam o Pai, que não conheciam o Filho, e que estavam mortos em ofensas e pecados. Precisavam ser vivificados. E aí ele vai dizer uma coisa ainda mais forte, né, irmãos? Verso 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo,
assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de também exercer o juízo, porque é o Filho do... Tá vendo o juízo? Qual que é o juízo? O Senhor Jesus está falando de dar vida, de justificar, não é? De anular a condenação, de anular a maldição, anular a morte, não é? E olha o que ele diz aqui, irmãos. Verso 27, verso 28. E não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E o Senhor Jesus está dizendo, então, daqueles que morreram antes dele. Porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele morre, ele desce até as partes baixas da terra e prega aos espíritos em prisão. Então a salvação vai até os homens que morreram antes de Jesus. A justificação, a salvação vem pela palavra de Jesus, que não é dele, mas do Pai que o enviou. Glória a Jesus. Então, irmãos, isso é uma loucura até para os dias de hoje. As pessoas não enxergam isso. As pessoas não entendem isso. As pessoas acham que antes de Jesus havia salvação. As pessoas acham que antes de Jesus havia reino dos céus. Sendo que o Senhor Jesus disse que iria preparar lugar, que venha o teu reino, não é? O Senhor Jesus orava para que o reino viesse, não é, irmãos? E o reino veio através da morte e ressurreição de Cristo. Quando Jesus consuma a obra e recebe todo o poder, ele passa a reinar. Existe um reino dos céus, onde Jesus reina. E nós, servos de Cristo, né, vivemos sob o poder de Jesus. E glória a Jesus, né? Por a gente viver por esse poder. Então o texto diz assim, ó, verso 29. Vamos ler o 28 de novo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Não é? Os irmãos lembram em João 3, quem crê em mim não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então não é que eu o condenarei. Então aqui a palavra está dizendo o quê? Que a pessoa ela permanece na condenação. Não que o Senhor Jesus esteja condenando alguém, mas ele já está, né, irmãos? Então o Senhor Jesus veio nos resgatar da morte, da condenação, da morte eterna, né, irmãos? Então, irmãos, vamos pular aqui para o verso 37, só para a gente abreviar. O verso 37 diz assim, ó. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, e nem vistes o seu parecer. Mais claro que isso é impossível, né? O Senhor Jesus está dizendo para os poderosos fariseus, principais da lei, do judaísmo, ele vai e diz essa frase. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, e nem vistes o seu? Quando que o Pai deu testemunho de Jesus? Porque é o que ele está dizendo aqui. O Pai deu testemunho de mim. O Pai falou acerca de mim. É isso que ele está dizendo. Não é? A sequência do texto vai dizer: e a sua palavra, a palavra do Pai, não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes? Ou seja, o Pai deu testemunho de mim, mas vocês não creem nesse testemunho do Pai, porque vocês não estão crendo no Filho. Vocês não estão crendo. Né? E aí verso 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Não é? Verso 41. Eu não recebo glória dos homens. Verso 42. Mas bem vos conheço. Eu pulei um verso aqui, né, irmãos? O 39, irmãos. Vamos voltar no 39 porque ele é importante. Vamos ler o 38 de novo. Ó. E a sua palavra não permanece em vós, porque naquele que ele enviou não credes vós. Examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Senhor Jesus está dizendo o quê? O testemunho que o Pai deu do Filho está na profecia. A profecia apontava para o Filho, e vocês não estão crendo na profecia. A profecia dizia que o Pai enviaria o Filho, que ele iria mostrar a verdade, trazer vida, receber sobre ele os nossos pecados, né? As nossas transgressões, que ele seria a luz, a salvação dos homens. Vocês não creram, né? Então, irmãos, os irmãos estão vendo que grande revelação que chegou até os judeus. Mas eles não criam em Jesus, eles rejeitaram. O Senhor Jesus falou abertamente, e a gente lê e não percebe. O Senhor Jesus falava abertamente. Está muito claro no texto, não está? O Senhor Jesus revelando o Pai, dizendo: esse aqui é o Pai que me enviou, que vocês não conhecem. Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram o seu parecer. O que isso quer dizer? Quem que Moisés viu? Quem que o povo lá do Velho Testamento viu, que apareceu tantas vezes? Vocês não conhecem.
O Pai vocês não conhecem, mas vocês conhecem alguém. Não é? Então a palavra está dizendo isso claramente. Glória a Jesus. Então, irmãos, não tem jeito, é pela palavra do Evangelho. Quando o Senhor Jesus Cristo chega, os homens estavam condenados. Quando o Senhor Jesus Cristo chega, não havia Salvador, não havia esperança. Os homens estavam aflitos em guerras, aflitos em perseguições, em maldições. Já tinham sido presos no Egito, na Síria, na Babilônia. Naquele momento estavam sob o domínio dos romanos, envergonhados, não é? E eles não sabiam mais o que eles faziam. Eles procuravam ser religiosos, eles se esforçavam em cumprir a lei, faziam de tudo, mas no fundo, eles escondiam dentro de si suas mazelas, eram hipócritas. Por quê? Porque não havia uma palavra capaz de transformá-los. A palavra do Evangelho diz que a lei nada aperfeiçoou o homem, em nada. Na verdade, trouxe estatutos e ordenanças que só fizeram mal, só expuseram ainda mais o pecado, trouxeram mais maldição e sofrimento. Não é? Então a palavra do Evangelho, pregada pelo Senhor Jesus Cristo, é uma palavra que nos liberta do judaísmo, da religião, nos liberta, né, irmãos, da prisão da lei, da prisão da morte e da condenação. Glória a Jesus. Então, irmãos, em Atos, vamos ver aqui uma passagem, capítulo 3. Verso 1. Então aqui é o início da jornada dos apóstolos, né? Eles recebem o Espírito Santo com grande sinal. O Espírito Santo é manifesto. Os homens que viviam com medo, fugitivos, não é? Com medo dos romanos, recebem confiança, ousadia, recebem sabedoria e começam a pregar. Começam a viver, não é? A vida de Cristo, que é justamente essa, né? Pregar o Evangelho e ser perseguido, ser odiado. Verso 1, Atos capítulo 3, verso 1. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficavam cheios de pasmo e assombro pelo que lhes acontecera. Então veja só, irmãos, que grande obra, né, irmãos? Então nós vemos aqui uma semelhança, não é, com as obras de Jesus, porque aqui Pedro está libertando um homem de uma enfermidade, né, irmãos? Então nós percebemos que o Senhor Jesus, ele operou obras, prodígios, sinais, e as pessoas conseguiram enxergar ele. Porque se o Senhor Jesus, no meio de uma nação que vivia de sinais, que viu muitos sinais lá no Velho Testamento, não visse, eles nunca teriam dado crédito, né? Então, nós vemos o poder que veio sobre a igreja com as línguas, com muitos povos ouvindo a mensagem do Evangelho. E aqui nós vemos, então, as pessoas ali podendo ver que o mesmo poder que estava em Jesus também estava nos seus discípulos. Então, o apóstolo Pedro vai e liberta, como Jesus libertou. Esse homem também sai liberto, pulando, glorificando a Deus, e é manifesto o poder de Deus ali, naquele lugar, né? E aí no verso 11, apegando-se o coxo que fora curado, e Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou, por que olhais tanto para nós,
como se por nosso próprio poder ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé do seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. Sim, a fé que vem por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então nós vemos aqui, irmãos, o apóstolo Pedro apontando para Jesus. Glória a Jesus, ele aponta para Jesus. Não fomos nós, não fiquem atônitos, como se nós tivéssemos feito alguma coisa, não. O poder que está aqui não é nosso, mas é de Jesus, o qual vocês mataram, ao qual vocês rejeitaram, não é? Porque os romanos, por eles, Jesus estava vivo. Foram vocês que preferiram um homicida, foram vocês que preferiram um homem carnal, pecador, ao invés de um salvador, né? Então ele começa a dar glórias para Jesus, anunciando com confiança o nome de Jesus, né? Glória a Jesus. Verso 17, olha que coisa linda. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes, né? Principais sacerdotes, aqueles que estavam ali, né? Dando ordens. Mas, verso 18, Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes foi... verso 20. E envie ele a Jesus Cristo, para que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará de dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos... Lembrado do que o Senhor Jesus disse? Ele deu testemunho de mim. Que o Pai deu testemunho de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes o Pai usou os profetas para anunciar a vinda de Jesus. Então aqui, nesse momento, ele está lembrando, mostrando um texto em que Moisés aponta para Jesus, não é? Glória a Jesus. Verso 23. E acontecerá que toda a alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. Então isso aqui é uma linguagem, né, do Velho Testamento. Não podia ser diferente, né? Exterminar, matar, destruir, é coisa do Velho Testamento. Então, o profeta lá, ele não tinha a mínima noção do que ele estava dizendo. Ele simplesmente tinha um dom e ele pregava o que vinha, não é? E misturava, é o que a gente vê no Velho Testamento muitas vezes, né? No meio de uma profecia, de uma coisa, está lá uma pequena luz que ilumina num lugar escuro, né? Como diz o apóstolo Pedro lá nas cartas, que é o Evangelho. Então o Evangelho, apontando para Jesus Cristo, lá no Velho Testamento é como uma pequena luz que ilumina um lugar escuro. Então aqui a gente vê o apóstolo Pedro usando a linguagem dos judeus para apontar para Jesus, para fazer eles lembrarem de profecias, se converterem a Cristo, né? Verso 24. Sim, e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram também predisseram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisto vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Olha que interessante. Então, ele vai dizendo que primeiro o Pai mandou Jesus para que os judeus se apartassem da maldade. Então é um povo que tinha a maldade. A palavra do Evangelho liberta eles do judaísmo. A palavra do Evangelho nos diz que Jesus riscou a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, e cravou-a na cruz, não é? Riscando, anulando toda a ofensa. Não é? A palavra que de alguma maneira nos era contrária. A todos os homens ela era contrária. Jesus Cristo nos libertou, fazendo a paz, trazendo a paz a todos os homens. Então nós vemos aqui, irmãos, glória a Jesus, o apóstolo Pedro, né, irmãos, pregando
anunciando com ousadia aos homens que mandaram matar Jesus. Naquele momento ele tinha ousadia. Ele não estava mais com medo de morrer, não é? Olha o que diz o verso 1 do capítulo 4. O título é Pedro e João são aprisionados. E, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E lançaram mão deles e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Então veja, irmãos, que veio uma grande tribulação sobre a igreja, né? Glória a Jesus. Se a gente continuar a leitura, né, vamos só ler mais um texto aqui para encerrar, porque o nosso horário aqui já está chegando ao fim, né, irmãos? Vamos ler aqui, ó, quer ver? Verso 7 em diante, ó. E pondo-os no meio, perguntaram com que poder ou com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então o Senhor Jesus Cristo, nesse momento, ele diz que não existe nenhum nome dado entre os homens, pelo qual existe salvação. Nenhum nome, muitos nomes foram anunciados antes de Jesus, muitos, mas somente o nome de Jesus é o que tem poder para salvar. E o Senhor Jesus salvou, e o Senhor Jesus ressuscitou, e o Senhor Jesus Cristo justificou, né? Nos deu justificação, redenção, nos transformou e tem nos transformado a cada dia. Então, irmãos, nós sabemos que muitos nomes eram conhecidos dos judeus, né, irmãos? Profetas e até um Senhor que apresentou-se com um nome. Mas a palavra do Evangelho diz que somente há um nome dado entre os homens pelo qual nós somos salvos, e esse nome é Jesus. E o Senhor Jesus disse: eu e o Pai somos um. Assim como o Pai faz, o Filho faz igualmente. Então essa é uma revelação maravilhosa que nós temos, e a palavra te encoraja e me encoraja também a levar as pessoas a Cristo, a carregar as pessoas e dizer: eu não sei resolver seu problema, mas eu sei que tem um que pode te ajudar, é Jesus. Jesus Cristo é a solução, é a vida, é a salvação, é a vida eterna, é o único Deus verdadeiro e a vida eterna. Amém, irmãos? Em nome de Jesus.